Olá pessoal, tudo bem aí com vocês, gente? Então, hoje eu venho aqui para dar continuidade à nossa peça, ao nosso bebezinho aqui, né? Nós iniciamos a primeira videoaula e na primeira videoaula nós fizemos a perninha e o peito do nosso bebê, certo? E nessa segunda videoaula agora, nós vamos fazer então a cabeça dele, aplicar os olhinhos, vamos fazer a touca e dar continuidade aí à nossa peça. Certo, pessoal? Mas antes de dar início, eu peço com muito carinho para vocês que ainda não são inscritos no canal, tá, gente? Se inscrevam no canal, acompanhou as videoaulas do canal. Sempre que gostarem da videoaula, deixem um like também, gente. Que essas ações são bem importantes para que eu consiga ampliar o canal e dessa forma mais pessoas conseguem estar acompanhando as videoaulas, tá certo? Se inscrevam e cliquem também, pessoal, no sininho que tá ao lado do inscreva-se. Esse sininho também é muito importante, principalmente para vocês, porque o que acontece? A cada vídeo novo que eu coloco no canal, vocês acabam recebendo em primeira mão aí no celular de vocês e conseguem acompanhar as novidades sempre que eu tô trazendo aqui. Certo, gente? Eu vou organizar então a minha câmera direitinho para nós darmos continuidade aqui na cabeça do nosso bebê, certo? Que essa é a etapa que nós vamos dar sequência agora, após finalizar a perninha e o peito, tá bom? Ó, aqui eu já coloquei a fibra, né, o enchimento da nossa peça, como vocês estão vendo, né? Por isso que ela já tá com essa aparência bem fofinha, bem macia. E agora, então, nós vamos dar continuidade fazendo a cabecinha do nosso bebê, certo? Aqui eu só fiz a inicial. Pessoal, aqui eu deixei marcado, até ele finalizou aqui, mas eu quis estar começando desse lado aqui. Eu já deixei finalizado como se fosse o último ponto, porque daí eu venho aqui e começo por esse ao lado. Então, eu faço aqui o meu ponto baixo, certo? Para poder prender o meu fio. Qual é a ideia dessa volta, pessoal? Nós vamos estar trabalhando toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu tenho um, vou para o segundo ponto baixo e depois aumento. Cuidem, né, que esse modelo, pessoal, a gente já sai direto do corpo para a cabecinha. Não vai haver costura. Vou dizer que a única costura que vai haver nesse processo é os bracinhos. E a touca, ela encaixa direitinho, mas eu gosto de dar uma costuradinha para ela ficar bem fixa, tá? Então, aqui eu fiz o ponto alto, o ponto baixo com aumento. Então, eu venho aqui e faço mais uma sequência de 2 pontos baixos. A próxima, mais um aumento. Seguinte, ponto baixo. Então, assim, nós vamos fazendo por toda a volta, 2 pontos baixos e seguidos de um aumento, até finalizar aqui a nossa volta, certo? Isso aqui dá pra botar aqui dentro, ó, esse restinho de linha que depois nem vai aparecer, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e já venho pra mostrar a sequência pra vocês. Pessoal, quando eu troco o fio, o que eu faço pra não ficar aquela marcação? Eu sei que cada artesã daqui um pouco tem a sua técnica, tá? Então, pra não ficar marcado a troca de fio, o que eu costumo fazer? Eu fecho com ponto baixíssimo aqui, que aí fica a volta completa. E agora, para poder dar início, eu faço 2 correntes, certo? Então, faço 2 correntinhas e dou seguimento ao trabalho aqui, tá? É só para não ficar marcado, né, a nossa troca de linha. Tentar dar uma suavizada nessa troca de linha. Ao final dessa volta, pessoal, nós ficaremos com 24 pontos baixos, tá? Se alguém quiser fazer a contagem, são 24 pontos baixos que a gente vai ficar. E nessa volta, que seria a volta 27, nós teríamos
3 pontos baixos, então aqui eu fiz um, vou fazer o segundo. E vou fazer o terceiro ponto baixo, e no próximo ponto baixo eu vou estar fazendo um aumento. Então, essa volta vai ser seguida de 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, e no seguinte, um aumento. Novamente, 3 pontos baixos, um aumento. Quando nós finalizarmos essa volta, pessoal, nós vamos ter 30 pontos baixos. Detalhe, quando finalizar, gente, aqui a gente não faz o ponto baixíssimo, tá? Como a gente fez na primeira volta. Nós vamos fazer a sequência como nós costumamos fazer, já vai pular direto pra cá, tá? Pula do último para o primeiro, sempre transferindo o marcador para a próxima volta, para não ter perigo de se perder na contagem. Tá bom, gente? Então, finalizei com meus 30 pontos baixos, né? Com a organização de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou vir aqui. No primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e o seguinte, um aumento. Então, ao invés agora de ser uma sequência de 3 pontos baixos, nós vamos ter uma sequência de 4 pontos baixos. Então, faço 1, faço 2, faço 3, faço 4. E agora, no próximo, um aumento. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a volta. Nós estamos abrindo a cabecinha do bebê, tá? Então, será 4 pontos baixos seguidos de um aumento. E no final dessa volta, gente, nós vamos ter 36 pontos baixos, tá? Quem quiser contar para ver se tá certinho a sua organização, serão 36 pontos baixos ao final dessa volta, tá certo? Bom, pessoal, e nessa volta, então, nós vamos fazer a sequência que nós já estamos elaborando nas voltas anteriores. Então, finalizei aqui, vou começar com uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e agora nós vamos fazer um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No seguinte, mais um aumento. Dessa forma, nós vamos estar trabalhando por toda essa volta, tá? Então, vai ser uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento até chegar no final. E no final da volta, nós vamos ter 42 pontos baixos, tá? Se alguém quiser fazer a contagem, temos que finalizar essa volta dando tudo certinho com 42 pontos baixos. Bom, finalizei a volta e vamos lá aumentar mais um pouquinho, gente. Então, agora, vamos fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e o próximo um aumento. Então, ao invés de 5, agora nós temos uma sequência de 6 pontos baixos seguidos de um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer dessa forma e ao final teremos 48 pontos baixos, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui para poder estar seguindo a próxima volta. Bom, gente, fizemos então os nossos 6 e agora nessa volta vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ponto com aumento, tá? Então, vamos aumentar mais um na sequência. Então, será 7 pontos baixos com aumento, tá? No final,
teremos 54 pontos baixos no final dessa volta. Pessoal, se vocês já quiserem fazer as outras sequências, eu já vou deixar. Então, essa volta, nós vamos fazer 7 pontos baixos com aumento, certo? A volta seguinte será 8 pontos baixos, 7 pontos baixos com aumento, ao final 54 pontos. A volta seguinte será 8 pontos baixos com aumento, no final teremos 60 pontos baixos. E a seguinte será 9 pontos baixos e aumento em toda a volta, no final 66 pontos baixos, certo? Aí eu venho para fazer a seguinte com vocês, que daí a gente vai mudar a sequência, tá bom? Mas até chegar essas 3 voltas seguintes, vai ser a sequência de 7 aumento, seguinte 8 pontos baixos aumento, a seguinte, 9 pontos baixos aumentos. No final, quando vocês finalizarem as 9 pontos baixos com aumento, vocês vão ter, ao final da volta, 66 pontos baixos, se vocês tiverem feito tudo certinho os aumentos, tá bom? Eu falo, pessoal, fazer tudo certinho os aumentos, até para que a proporção da cabecinha do bebê de vocês fique uniforme. Porque quando há erro nesses aumentos, enfim, e finaliza a volta com uma contagem diferente, pode acontecer da cabecinha de vocês não ficarem uniforme, ficarem um pouquinho, ficarem torta, enfim, um pouquinho mais cheinha para um lado do que para o outro, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês sigam os aumentos bem certinho, como eu tô passando para vocês. Então, o que eu tô tendo cuidado? De passar os aumentos e passar quanto fica o total de pontos na volta. Que aí, se caso vocês não alcançaram, vocês conseguem tá ou desmanchando ou ajustando para que no final tenha a mesma contagem que eu tenho aqui, tá bom? Pessoal, finalizei a minha volta, tá? Então, com 66 pontos baixos no final, tá? Que é a carreira 33, na verdade, contando desde aqui de baixo, desde da perninha até o final, né? Carreira 30, volta 33. E agora, na volta 34 a 44, nós vamos fazer somente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, nós vamos, ao final da volta 44, continuar com os mesmos 66. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, não se apavorem em olhar, em achar que tá muito largo. A primeira vez que eu fiz esse bebê também eu fiquei um pouco impressionada, mas fiquem tranquilos que no final dá tudo certo. Podem ver aqui, realmente, a cabecinha dele é grande, né? Mas tem a toquinha aqui que dá toda a delicadeza à peça, tá? Então, fiquem tranquilos que se vocês estão seguindo passo a passo direitinho, não tem erro, vai dar tudo certo, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 10 voltas, apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, cuidem para não estar fazendo qualquer aumento, tá? Vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo durante 10 voltas. Então, eu vou fazer as minhas 10 voltas aqui, vocês façam aí, tá? E ao final da 10ª volta, eu venho pra conversar com vocês. Provavelmente a gente já vai estar colocando o olhinho, tá? Já vamos estar colocando um pouquinho de fibra siliconada e um olhinho também no final da 10ª volta, tá? Que tudo isso eu faço com vocês aqui, tá bom? Bom, pessoal, fiz aqui as minhas voltas, né? Fiz aqui 10 voltas sem aumento e eu alcancei esse tamanho, mas a gente não finalizou ainda a cabeça do nosso bebê, tá? Podem ver que o meu fiozinho tá aqui. Eu apenas estou colocando o olhinho de aplicação, tá? Para poder colocar o enchimento para ficar melhor de nós finalizarmos a peça. Porque como ela vai afunilando, depois vai ficar um pouquinho mais difícil de nós irmos colocando a fibra siliconada. Então, se a gente colocar agora, vai ficar melhor. O que que eu fiz, pessoal? Contei mais ou menos o meinho, vai ficar um aqui e o outro aqui. Se alguém quiser saber em relação a voltas, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 11ª volta foi onde eu coloquei
Agora eu vou colocar o outro. Pessoal, eu nunca coloco a aplicação antes de colocar os 2 olhinhos para ver se eles estão certinho, tá? Porque essa aplicação de segurança, no momento que tu coloca, tu não consegue tirar, tá? Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês. Coloquem os olhinhos primeiro e depois vejam se ele tá simétrico e por último vocês colocam a trava de segurança. Eu acho que é aqui, mas agora eu vou ver direitinho, ó. Então, ó, vou até ver com esse aqui, ó. Então, acho que ele dá pra botar um mais pro lado aqui. Aqui, ó. Então, aqui está os meus olhinhos. Agora, pessoal, antes de botar a fibra, a gente consegue estar colocando a nossa travinha aqui, ó. Acertamos o lugarzinho certinho para ele ficar simétrico, ó. E agora, nós vamos vir e colocar aqui a nossa travinha. Aperta bem para não ter perigo de soltar. E o outro lado, a mesma coisa, ó. Viemos aqui. É como se fosse uma taxinha de brinco, tá, gente? Onde a gente vai encaixando, ó. Agora sim, ó. Podem tentar puxar aqui, vocês vão ver que não vão conseguir. Então, por isso que eu indico sempre o olhinho com trava de segurança, porque não tem perigo da criança, do bebê brincar e tá saindo ou engolindo algum olhinho, oferecendo risco. Agora, a gente coloca aqui a fibra. Vamos colocando alguma coisa de fibra aqui já, pra poder... Ó, tá começando a dar o enchimento. Conforme a gente vai diminuindo aqui a cabecinha, a gente vai colocando mais, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui tá o meu ponto, certo? E agora, nós vamos dar sequência à nossa volta. E eu vou explicar para vocês agora como é que vai funcionar as demais voltas. Pessoal, então, nós vamos fazer aqui uma sequência, ó. Venho no primeiro ponto. Vamos fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos baixos, vou fazer uma diminuição. Então, pego a laçada de um ponto, uma laçada do ponto seguinte e faço a diminuição. E agora, novamente, vou estar fazendo mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez a sequência de 9, vai estar fazendo mais uma diminuição. Pegando uma laçada de um ponto, outra laçada do outro ponto. Então, essa vai ser a nossa volta, pessoal. Numa sequência de 9 pontos altos e uma diminuição, até a gente finalizar toda a nossa volta, para poder estar fazendo as demais voltas, ok? Ao final, pessoal, da volta, vocês precisam ter 60 pontos baixos, tá? Quem quiser ir fazer a contagem. Pessoal, eu vou explicando para vocês as demais voltas, porque vai seguir a lógica de que a gente fez aqui. Nos aumentos, só que ao contrário, vai acontecer as diminuições, tá? Então, aqui para aumentar, a gente sempre ia aumentando o número de pontos da sequência de pontos altos para fazer a diminuição. E aqui não vai ser diferente para fazer o aumento. E aqui não vai ser diferente para fazer a diminuição. Exemplo. Nessa volta que a gente fez agora, a gente fez uma sequência de 9 pontos baixos com uma diminuição. A próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos com diminuição.
Então, 8 pontos baixos e diminuição, no final teremos 54 pontos baixos. Na seguinte, vai ser 7 pontos baixos seguidos de uma diminuição, onde ao final da volta teremos 48 pontos baixos. A seguinte, 6 pontos baixos, diminuição, ao final 42 pontos baixos. A seguinte, 5 pontos baixos e diminuição, dando um total de 36 pontos baixos. Depois, 4 pontos baixos, diminuição em toda a volta, né? Dando uma sequência de 30 pontos baixos ao total. A seguinte, 2 pontos baixos, diminuição, onde nós vamos ficar no total com 18 pontos, tá? Baixos. E a seguinte, apenas ponto baixo, diminuição, onde iremos ficar com 12 pontos baixos. Então, o que eu aconselho a vocês? Vão subindo a cabecinha e vão colocando o enchimento. Vão colocando o enchimento, conforme a cabeça vai diminuindo, o enchimento ele vai parando melhor aqui e a gente vai ajustando melhor a peça, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas voltas com as diminuições, conforme eu expliquei para vocês. Então, quando eu chegar lá na etapa de ponto baixo e diminuição, onde finalizarei com 12 pontos baixos, eu venho para explicar para vocês a finalização da cabecinha do nosso bebê, certo? Do nosso bebê de amigurumi, tá bom? Pessoal, aqui eu já fui enchendo, ó, como vocês estão vendo, ó, ele tá bem cheinho, conforme a cabeça foi diminuindo, né? Conforme a orientação que eu dei pra vocês, eu já fui colocando a minha fibra. Agora, pessoal, eu fiz, a minha última volta que eu fiz aqui, foi a que eu orientei vocês, que seria ponto baixo, diminuição, ponto baixo, diminuição. E ao final dessa volta, se vocês forem contar aqui o número de pontos baixos, vocês vão ter 12 pontos baixos, tá? Vocês vão ter exatamente 12 pontos baixos. Agora, pessoal, para finalizar a cabecinha do nosso bebê, nós vamos somente fazer diminuição. Então, eu pego aqui um ponto, faço diminuição. Pego aqui dois pontos, 2 laçadas, diminuição. 2 laçadas, ó, estão vendo? Diminuição. 2 laçadas, diminuição. E aqui, 2 laçadas, diminuição. Acho que faltou 2 aqui ainda, deixa eu ver. Vou tirar aqui o meu marcador para fazer os 2 últimos pontos. Ufa! Que são as 2 laçadas, ó, estão vendo aqui? E ao todo nós vamos ter 6 pontos. E a diminuição, e aqui eu já posso estar cortando. E se quiserem, ó, pessoal, o que eu sempre faço? Eu corto e costuro aqui pra tapar esse meinho. Deixa eu pegar a tesourinha aqui pra vocês verem. Ó, então vou cortar aqui o meu fio. Ó, faço aqui. E posso tá pegando, ó, estão vendo esse mínimo buraquinho aqui que ficou? A gente pode estar pegando a agulha de tapeçaria e fazendo o fechamento dele, deixando ele mais fechadinho, ó. Aqui, deixei ele bem fechadinho e tá pronta a cabeça do nosso bebê. Estão vendo, gente? Agora, a outra etapa que nós vamos fazer vai ser a touquinha. Então, nós vamos fazer da mesma cor que nós fizemos aqui a nossa roupinha, né? Esse azul que nós utilizamos. Nós vamos estar fazendo a nossa touquinha.
Aqui eu posso estar jogando aqui pra dentro, ó, pessoal. E aqui é só fazer um corte, que o fio se some lá dentro e não aparece, ó, estão vendo? Aqui tá a cabecinha do nosso bebê, então, ó. E agora não se preocupem de repente se não ficou um acabamento, se não ficou bom o acabamento aqui ou alguma coisa assim, porque às vezes os primeiros a gente, né, vai fazendo e vai se melhorando. Mas não se preocupem que a gente vai colocar uma touquinha aqui em cima, então essa parte aqui nem vai aparecer, tá bom, gente? Vai ficar a touca. Então eu vou organizar aqui, pegar minha linha azul, pra gente poder iniciar junto a touquinha do nosso bebê, tá bom? Bom, pessoal, peguei meu fiozinho azul, o meu marcador e vou fazer o anel mágico, tá? Então, esse é o padrão do amigurumi, sempre tá dando início através do anel mágico, tá? Então, eu vou tá fazendo aqui o meu pontinho inicial. Agora, aqui dentro, eu vou estar trabalhando desfiou a linhazinha aqui, deu. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5, 6. Quer ver outra coisa, pessoal? Se vocês forem prestar atenção aqui, vocês vão ver que eu não aperto muito o ponto, exatamente para não dificultar as próximas voltas, tá? Então, eu puxo o meu fiozinho aqui, ó. Puxo o meu fiozinho. E não aperto ele tanto nessa primeira para que eu consiga visualizar bem o meu primeiro ponto aqui. Que ele tá aqui, ó. Então, eu venho com a agulha aqui no meu primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Aqui no segundo, mais 2 pontos baixos, e vou cobrir todos eles, ó, com 2 pontos baixos. E aqui vou cobrir o último com ponto baixo, 2 pontos baixos. Então, ao todo, eu vou ter aqui 12 pontos baixos. Vou pegar aqui o meu marcador e já vou deixar aqui para não me atrapalhar. Vou deixar aqui no último ponto e aqui eu já posso estar puxando mais um pouquinho. Então, fiz os 12 pontos baixos, pessoal, e agora eu vou estar fazendo aqui, ó, quer ver? Vou estar fazendo um ponto baixo e um aumento. Ó, esse aqui vai ser com aumento. Um ponto baixo e um aumento. E no final da volta, nós vamos ter 18 pontos baixos no total, tá bom? Aqui, então, pessoal, eu totalizei os meus 18 pontos baixos. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, a sequência vai ser de 2 pontos baixos e um aumento. Até finalizar toda a volta e ao final nós teremos 24 pontos baixos no total. E agora a sequência, pessoal, ao invés de ser a sequência de 2 pontos altos, como 2 pontos baixos, desculpa, como nós fizemos na volta anterior, nessa volta nós vamos aumentar um ponto. Então, será uma sequência de 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa volta, gente, nós vamos estar
com... Deixa eu ver aqui, 30. Nós iremos estar com 30 pontos baixos. Na anterior nós ficamos com 24 e nessa ficaremos com 30. Pessoal, a seguinte, essa nós fizemos uma sequência de 3 pontos baixos, um aumento. Na seguinte, 4 pontos baixos, um aumento. Seguinte, 5 pontos baixos, um aumento. Seguinte, 6 pontos baixos, um aumento. Seguinte, 7 pontos baixos e um aumento. Na seguinte, 8 pontos baixos e um aumento. Na seguinte, 9 pontos baixos e um aumento. Essa vai ser a sequência que nós vamos dar volta após volta, tá, pessoal? Ah, eu esqueci de dar o total de pontos. Então, aqui, pessoal, nós estamos na quinta volta, onde nós estamos fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Ao final, 30 pontos. Na próxima, que é 4 pontos baixos e aumento, no final, 36 pontos. Na próxima, 5 pontos baixos e um aumento, total de 42 pontos. Na seguinte, 6 pontos baixos e um aumento, total de 48. Na seguinte, 7 pontos baixos e um aumento, total de 54 pontos. 8 pontos baixos e um aumento na seguinte, onde vão totalizar 60 pontos. E onde nós vamos estar finalizando as voltas que eu tô dando orientação de vocês, que é a 9 pontos baixos e um aumento em toda a volta, que vai finalizar com 66 pontos baixos, tá bom? Então, essa é a sequência até nós alcançarmos a volta de aumento de 9 pontos baixos seguidos de aumento, certo? Minhas voltas, pessoal, totalizei os meus 66 pontos baixos. E nessa etapa eu tô na 11ª volta da minha toquinha, então eu vou na 12ª. Pessoal, na verdade, assim, a 12ª, a 18ª, ou seja, 12 a 18, são exatamente iguais as voltas, tá? Então, a 12ª a 18ª. Então, são 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 7 voltas que vocês vão fazer apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, nada vai mudar aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui ponto baixo, da 12ª à 18ª. Da 12ª à 18ª, apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, quando nós finalizarmos a 18ª volta, nós vamos continuar com os 66 pontos que nós estamos agora, certo? E aí, depois, eu venho dar as orientações finais para nós terminarmos a nossa toquinha e poder dar sequência aí na nossa videoaula, tá bom? Aqui. As minhas voltas, somente ponto baixo em cima de ponto baixo, tá, gente? Então, eu vou dar seguimento à minha toquinha aqui, que já tá quase finalizada. Nessa volta, gente, eu também não vou fazer aumento nem diminuição. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Ao invés de a gente pegar, cada ponto, ela tem 2 laçadas, ó, a laçada da frente e a laçada de trás. Que a gente, para fazer o ponto baixo, a gente pega aqui. Nessa volta, nós vamos pegar somente a laçadinha de trás, ó. Então, a gente vai vir aqui, fazer ponto baixo somente pegando a laçadinha de trás. Por toda a volta, nós vamos fazer assim, ó. Somente na laçadinha de trás. Por toda essa volta, nós vamos fazer assim. Sem aumento ou diminuição. Certo? Essa parte, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso bebê que já tá pronto. Essa parte seria esse vinco aqui que a gente faz, ó, dessa forma, tá? Por isso que a gente tá pegando essa partezinha que tá em relevo, por isso que a gente tá pegando somente o fio de trás.
Então, fazer toda a minha volta pegando somente o fio de trás e depois eu passo a sequência para vocês das demais voltas. Agora, pessoal, eu finalizei a minha volta e vou estar fazendo 4 voltas, tá? Deixa eu organizar aqui esse marcador certinho, certo? Então, pessoal, após as 4 voltas, nós vamos estar quase finalizando a nossa... Nós vamos estar quase finalizando a nossa toquinha, certo? Então, vou fazer aqui, eu fiz uma, agora eu tô indo pra minha segunda volta, e aí eu vou fazer a terceira, a quarta consecutivamente, e vou vir pra passar pra vocês as voltas finais ali, pra gente poder finalizar a nossa toquinha. Agora é a penúltima volta, então nós vamos fazer agora uma sequência de 20 pontos baixos, certo? Então, vou fazer 1, 2, 3, até chegar a 20 pontos baixos, e após a gente faz uma diminuição. Fiz a sequência de 20 pontos baixos, agora eu venho e faço uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais uma sequência de 20 pontos baixos e diminuição. Dessa forma, nós vamos trabalhar até o final da nossa volta. E ao finalizar, nós vamos totalizar 63 pontos baixos, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos para a última volta da toquinha, que é o acabamento, que é em ponto caranguejo. Ponto caranguejo é esse pontinho que fica em relevo aqui, que dá o acabamento final da nossa toquinha, certo? Se tem alguém que nunca fez, pessoal, acompanhe agora com calma, que não é difícil. O ponto caranguejo é um ponto que a gente faz invertido, para trás. Ao invés de a gente seguir para cá, nós vamos seguir para cá o nosso ponto. Pessoal, até o marcador de ponto já pode ser tirado, tá? Não precisa mais ficar com o marcador. Então, nós vamos vir aqui, ó. Venho para trás, faço um ponto baixo. Venho no outro, faço um ponto baixo. Venho no outro, então, a gente vai estar fazendo ele pro lado inverso. Também, pessoal, deixo a dica, quem tiver dificuldade em fazer o ponto caranguejo e daqui um pouco quiser estar fazendo um acabamento somente em ponto baixo, também pode ser feito, tranquilamente. Eu gosto bastante do acabamento com ponto caranguejo, mas, claro, eu já tenho, né, já faço ele há um bom tempo, então, para mim, já é bem tranquilo de ser feito. Mas, se vocês tiverem dificuldade, daqui um pouco pode estar fazendo ele em ponto baixo, essa última volta. Então, vamos fazer aqui, por todos os pontos, até chegar aqui no final. Então, nós vamos trabalhar toda a extensão da nossa volta através do ponto caranguejo até finalizar a nossa volta. A nossa toquinha já vai estar concluída, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tô finalizando, então eu venho aqui e faço, um ponto baixíssimo para finalizar aqui a minha volta. Pessoal, o que eu vou deixar de dica para vocês? Deixem um fio longo, mais longo aqui, que a gente vai aproveitar esse mesmo fio para costurar a nossa toquinha, tá? Então, deixei aqui um pedaço longo de fio para poder estar fazendo a costura da toquinha, tá? Que coisa, se precisar, eu emendo outro fio. Certo? Agora, eu vou encaixar a minha toquinha ali para que vocês possam ver como vai ficar. Bom, pessoal, olha que coisa mais graciosa que ela tá ficando. Que tá ficando o nosso bebê, né? Então, o que eu faço aqui? Aqui tá no meu fio, tá? Eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e eu vou costurar por toda a volta agora. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passando aqui o ponto caranguejo, na penúltima volta é onde eu vou prender
ó. Cuidem para pegar também a parte da pelezinha aqui, né, para ficar tudo certinho. E cuidem para deixar ele retinho também aqui, ó. Então, eu vou prendendo, ó, a nossa touquinha, para ela ficar bem presinha na cabeça, ó. Ó. E vamos fazer por toda a volta. Quando chegar aqui que nós completarmos, só vamos arrematar, né? E já vai ficar prontinha essa etapa aqui, certo? Bom, pessoal, aqui está o nosso bebezinho já com a touquinha concluída. E, gente, para que esse vídeo também não fique muito extenso, eu vou finalizar ele nessa etapa aqui, que na videoaula seguinte, que será a última do passo a passo do nosso bebê amigurumi, eu vou passar para vocês daí, que vai ser até um videozinho mais curto, eu vou passar para vocês o bracinho, como é que a gente vai fazer, e o cachecol. Vocês vão ver que vai ser um videozinho bem mais curtinho, né, que esses dois primeiro. Até eu já deixei, ó, um bracinho já pronto. E aí a gente vai fazer juntos, já deixei um na espera, aí depois eu costuro junto com vocês para que vocês vejam. E o outro a gente faz juntos para que vocês possam estar fazendo, né, pegando essa explicação. Certo, gente? Eu agradeço muito, muito de coração quem acompanhou a videoaula até aqui, tá? Se tá aqui ainda é porque gostou da videoaula, então isso é um bom sinal. Então, se gostou, não esquece de dar aquele joinha no vídeo, certo? E também se inscreve no canal, né, gente? Se inscreve, clica no sininho de notificação, que esse sininho, ele é muito importante, principalmente para vocês que acabam recebendo aí no celular de vocês em primeira mão, tá? Os vídeos conforme eles são postados, né? Então, ele é postado, vocês já recebem a notificação aí e conseguem estar acompanhando a videoaula fresquinha, fresquinha. Certo, gente? Deixo meu abraço carinhoso a todos vocês que me acompanham e fiquem ligadinhos, então, na nossa próxima videoaula, onde a gente vai finalizar o nosso bebê amigurumi, certo? Até a próxima videoaula.